O conteúdo de óptica se tornou recorrente na prova de física do Enem. Geralmente, uma ou duas questões aparecem todos os anos naquela prova. E por se tratar de um conteúdo denso, que a gente precisa dedicar 8, 9 horas de estudo para finalizar o módulo de óptica, a gente precisa dar um grau de prioridade para aquilo que é mais importante. E quando a gente fala no conteúdo de óptica, dois tópicos são os mais recorrentes. O primeiro tópico, que é de refração, que é um conteúdo complexo, que exige um pouco mais de atenção matemática, além da parte da ondulatória, e o top 2, que é o objetivo desse vídeo, que seria a óptica da visão. Eu vou tentar te ajudar nesse vídeo, a argumentar contigo que óptica da visão é um dos conteúdos que mais vão te trazer benefícios a curto prazo. Primeiro, a gente está falando de um conteúdo que é curto, é rápido de ser aprendido. Óptica da visão tem diversas aplicações. As lentes, nosso sistema oftalmológico, as partes do olho, o estudo das cores, são conteúdos muito aplicáveis e fáceis de se entender. Além disso, argumento número 2. Quando a gente fala nas questões de óptica da visão que já apareceram na prova do Enem, todas eram questões de fácil para médio, ou seja, questões que vão te dar uma base na tua nota TRI. Então agora, vamos entrar numa lista de exercícios que eu preparei das melhores questões de óptica da visão para resolver de maneira aprofundada esse conteúdo. Vamos nessa? Olha só, nas questões que eu separei para você, a gente começa aqui com uma questão muito bacana que eu não me recordo em outro vestibular de ter abordado esse conceito, que é o conceito da invisibilidade, e foi cobrado no Enem 2022. Olha só. Escrito em 1897 pelo britânico H.G. Wells, O Homem Invisível é um livro que narra a história de um cientista que teria desenvolvido uma forma de tornar todos os tecidos do seu corpo transparentes à luz. Perfeito. Ao fazer, olha só, marca essa parte, tá? Ao fazer o índice de refração do seu corpo corresponder ao do ar, contudo, o Wells não explorou no seu livro o fato de que esse efeito comprometeria a visão do protagonista. Não vamos ler o comando ainda, vamos só aprofundar nessa primeira parte. Essa questão do Enem, ela está citando um princípio que é conhecido na física como o princípio da invisibilidade. O princípio da invisibilidade. Daniel, é possível um corpo se tornar invisível? Sim. E a questão trouxe para você a resposta disso. Você se torna invisível quando o índice de refração do corpo for igual ao do meio em que ele estiver inserido. Não sei se você percebeu, mas para o indivíduo, o personagem desse livro, se tornar invisível, ele precisa ter o mesmo índice de refração do ar. Olha só a refração aparecendo até de forma indireta aqui nesse outro conteúdo, né? Por isso que refração é um dos conteúdos que mais cai em física do Enem, disparado que mais cai em óptica. Mas o foco aqui não é refração, é óptica da visão. Mas vamos lá. Como é que funciona aí, Daniel, a invisibilidade, além desse caso que a questão trouxe? O exemplo que a questão trouxe é espetacular. O indivíduo vai ter o mesmo índice de refração que o ar, mas um exemplo que já apareceu no Enem também em outra aplicação foi quando um copo cheio de glicerina é como se fosse um detergente, tá? E eu encho esse copo de glicerina e na hora que eu coloco, olha só, um copo de vidro aqui dentro, esse copo de vidro, ele some. Peraí, Daniel. Você tinha uma jarra com glicerina, não é isso? Isso. Você colocou um copinho de vidro dentro desse recipiente com glicerina. E nós não conseguíamos ver mais esse copo? Exatamente. Então perceba, o vidro imerso na glicerina, ele fica invisível. E isso acontece porque o índice de refração do vidro é igual ou muito próximo ao da glicerina. Então lembra lá, para que você tenha o princípio da invisibilidade acontecendo, o índice do corpo 1, ele tem que ser próximo ou igual ao índice de refração do meio em que ele está inserido, certo? No caso ali, ó, no nosso texto, o indivíduo ficou invisível porque o índice de refração dele era igual ao do ar, ou no caso que eu trouxe aqui do exemplo que já apareceu na prova do Enem, era um copo de vidro dentro de um recipiente contido glicerina. O índice de refração desses dois corpos é praticamente o mesmo. Então a refração ela praticamente não acontece,
Por quê? Porque a luz não desvia. A luz passa pelos dois corpos como se fosse um corpo só. Então perceba que a refração não acontecendo, você não consegue enxergar e dá-se a impressão que o corpo é invisível. Então tá aí o princípio da invisibilidade na prática. Agora vamos lá. O comando da questão levou esse princípio da invisibilidade, levou essa problemática para um outro lado. Um lado mais da biologia, um lado mais da fisiologia. É interessante que a gente também estude dentro do conteúdo de óptica da visão o sistema oftalmológico, tá? Inclusive o sistema oftalmológico, o sistema auditivo, são conteúdos de biologia que nós estudamos aqui em física, né? Aí o que é que a gente tem que lembrar? Que no olho humano, certo? Temos algumas partes que são muito importantes. A gente vai aprofundar essas partes depois. Mas a princípio eu quero que você lembre aqui de 3 partes. Qual parte, Daniel? A primeira parte seria o nosso cristalino, tá? Ó. O que é que seria esse cristalino? É a lente natural do olho, certo? Perceba que o cristalino ele possibilita os raios de luz sofrerem refração, certo? Lembra que a refração é aquele fenômeno óptico ondulatório muito cobrado na prova do Enem, que quando a luz ela muda de meio, ela sofre um desvio. Aí é interessante que você lembre aqui, ó, que a luz que chega no olho, ela sofre um desvio de forma que ela sofra convergência. Por quê? Porque nós estamos tratando de uma lente convergente. O cristalino é uma lente convergente, certo? Então a gente percebeu que o cristalino é uma lente que vai convergir a luz para o fundo do olho. A segunda parte que eu quero que você lembre é essa daqui, ó. A gente chama essa parte de humor aquoso. É o olho como um todo. A gente tem aqui ó, algumas partículas que ficam em suspensão nutrindo o nosso olho, mas o humor aquoso, em resumo, é uma região gelatinosa na qual a luz vai sofrer refração. Ela vai ser transmitida nesse meio, certo? E a última etapa importante que eu quero que você lembre da parte do olho, a gente chama de retina, certo? Retina é a parte do fundo do olho, na qual está localizada o tecido nervoso do olho, certo? E mais importante, se essa retina não existir, não tem como você interpretar o que você está vendo. Por quê? Porque é na região da retina que tem células ultra específicas. Quais são, Daniel, essas células ultra específicas? Eu posso citar 2 aqui, certo? A primeira seriam os cones. A segunda seriam os bastonetes. Lembra que a função do cone é você distinguir as cores, certo? A função do cone é você distinguir as cores. A função dos bastonetes é você distinguir as intensidades, os contrastes, certo? Então, se eu não tenho retina, eu não tenho a distinção de cores, eu não tenho a distinção de contrastes. Aí vamos lá. Se esse indivíduo é invisível, significa dizer que toda a parte do olho não vai estar sofrendo refração. Então a luz passa direto e não fica, olha só, interpretada na região do tecido do fundo do olho, que seria a retina. Então se a luz não é amparada ali, ela não é aparada, porque lembra que isso aqui é como se fosse um anteparo, tá? Se a luz não passa por esse anteparo, se ela não para nesse anteparo, você não tem interpretação do que você está enxergando. Então perceba que se o indivíduo ele fosse invisível, ele seria simultaneamente o quê? Cego. Ele não conseguiria enxergar. Uma pessoa que não consegue enxergar é uma pessoa que não consegue interpretar o meio à sua volta. Então, se a luz passa e não é interpretada pela retina, você não consegue enxergar. Ótima questão. Essa questão caiu no Enem 2022. Beleza? Vamos passar para a próxima. Nessa outra questão que a gente encontrou aqui, é uma questão sobre as partes do sistema oftalmológico. A gente percebeu na questão passada que citamos 3 regiões importantes e muito recorrentes. A região do cristalino, que é aquela lente que permite a convergência do raio de luz. O humor aquoso, que é a parte gelatinosa dentro do olho que vai permitir a transmissão da luz. E a parte do fundo do olho, que é onde a luz bate e projeta uma imagem. Essa imagem, perceba, ela seria interpretada por células sensíveis, os cones e os bastonetes, para a gente conseguir identificar as cores e os contrastes de intensidade. Concorda comigo? Nessa questão, olha só o que acontece. No ano de 2015, entre os anos de 1028 e 1038, esse indivíduo escreveu sua principal obra, o Livro da Óptica.
que, com base em experimentos, explicava o funcionamento da visão e outros aspectos da ótica. Por exemplo, o funcionamento da câmara escura. Lembra lá, a câmara escura é como se fosse uma máquina fotográfica que a gente consegue enxergar hoje. É basicamente uma caixinha, tá? Ó, uma caixinha que tem um orifício aqui. A luz entra por essa caixinha. Imagina que eu tenho uma árvorezinha aqui, ó. Imagina que eu tenho uma árvore. A luz entra por aqui, certo? E vai ser projetada, o objeto que ela foi registrada, lá no fundo da caixa. Olha só. Então é como se fosse isso. Aí a árvore vai ser registrada lá embaixo. A árvore, inclusive, de cabeça para baixo, né? Porque a luz que saiu do topo da árvore, por se propagar em linha reta, pelo princípio da propagação retilínea da luz, ele vai se deslocar em linha reta e vai projetar a parte de cima da árvore lá embaixo. A mesma coisa acontece aqui embaixo, ó. Se você tem a base da árvore e a luz está saindo lá de baixo, a luz se propagando em linha reta, vai se propagar em linha reta e vai ser projetada lá em cima. Isso aqui é uma câmara escura de orifício. É o princípio de funcionamento do nosso sistema oftalmológico, é o princípio de funcionamento de uma câmera fotográfica, é assim que funciona. Inclusive, na questão, ele traz uma imagem que é muito similar a uma câmara escura de orifício. Eu tenho um prédio ali, um prédio não, né? Sei lá, como se fosse um castelo árabe, sei lá. Um castelo aqui, um raio de luz sai lá de cima, passa por um furinho aqui que seria o orifício. Essa caixa está escura, a gente chama isso aí de caixa escura de orifício. E perceba que o topo do prédio está sendo projetado aqui embaixo, ó, certo? A mesma coisa acontece com o raio de luz que passa lá de baixo. Ele passa lá de baixo, passa pelo furinho, pelo orifício. E a base do castelo, a base do imóvel, do empreendimento aí, sei lá como é que eu vou chamar isso, ele está sendo projetado lá em cima, certo? Então a gente percebeu a partir do princípio da propagação retilínea da luz que a imagem sempre vai ser invertida ao ser projetada. Beleza, Daniel, mas o que mais que ele falou aí? Vamos ver. Ele falou que se fizermos, isso aqui inclusive é uma habilidade bem cobrada na prova do Enem, ó, se fizermos uma analogia, pronto, entre a ilustração e o olho humano, esse tecido aqui de projeção corresponde a que parte do sistema oftalmológico? Perceba que se pegássemos uma caixa escura de orifício do olho humano, ou seja, nosso sistema oftalmológico, a luz iria ser projetada lá no fundo do olho, certo? Lá no fundo do olho. E esse fundo do olho a gente já percebeu, né? É aquele tecido que tem células ultraespecíficas para identificar diferentes cores ou tonalidades ou contrastes. A gente chama isso de retina, né? Ó. Então nessa questão a gente marca, olha só, a alternativa da letra B, certo? Lembra que na letra A ele está falando sobre íris. E íris é basicamente a coloração que fica no nosso olho, que é responsável pelo quê? Pela síntese de uma proteína. Então eu tenho aqui uma reprodução da tradução do DNA. A cor do meu olho diz respeito ao meu material genético, certo? Show de bola. Retina, tecido do fundo do olho. Pupila, aquele buraquinho do nosso olho que abre ou fecha dependendo da intensidade de luz que tem aqui. Se o ambiente estiver escuro, aqui, ó, tá escuro. O ambiente tá escuro. Muito provavelmente a minha pupila, ela dilatou. Por quê? Para ela capturar cada vez mais luz do ambiente. A interpretação do ambiente só vai acontecer quando eu entrar mais luz aqui. Para isso eu preciso abrir minha pupila. Agora eu vou aumentar a intensidade luminosa. Aquela sensação que a gente tem, né? Quando liga-se uma luz e o ambiente está escuro. Por que isso aconteceu? Porque o nosso olho estava com a pupila dilatada. E quando eu aumentei a intensidade luminosa, a luz chegou aqui com força, né? Pá! Muita luz entrou. Então, muita informação foi para o meu cérebro. Então, a pupila é quem faz esse controle. Beleza? Córnea, Daniel. Córnea é uma parte que fica na frente do olho, certo? Que é responsável. É muito comum, inclusive, questões que envolvem biologia. A parte do glaucoma, se eu não me engano. É muito comum isso aí na parte de biologia. E o cristalino, como a gente já falou, aquela lente da frente do olho que é responsável por contrair-se, por deformar-se para acomodar o raio de luz, para o raio de luz ficar mais convergente ou menos convergente,
ou melhor, para a lente ficar mais convergente ou menos convergente para a luz, desviar mais ou menos, certo? Então, nesse caso, realmente a gente está falando de retina, esse tecido que é projetável do nosso olho. Olha a questão 2019, essa questão já caiu umas 3 vezes, é um modelo recorrente na prova do Enem, e ele fala a seguinte coisa: os olhos humanos normalmente têm 3 tipos de cone. Perfeito, olha só. Você já deve ter lembrado que os cones, né, são células sensíveis que distinguem as cores. E eu já quero lembrar para você que existem 3 tipos de cone no ser humano: o cone vermelho, o cone verde e o cone azul. Geralmente, a gente encontra esse conteúdo, né, dos cones falando que são os cones que distinguem o RGB. Tem algumas lâmpadas gamer, né, que tem lá RGB, lâmpada RGB. Por que aquela lâmpada é RGB? Porque ela consegue iluminar a cor vermelha, ela consegue emitir cor verde, ela consegue emitir a cor azul, red, green e blue. Vermelho, verde e azul. E é interessante perceber que o vermelho, o verde e o azul, ao serem misturados, eles podem, olha só, produzir outras cores. Vermelho com verde, amarelo. Azul com vermelho, magenta. Verde com azul, ciano. E se as 3 cores forem juntas, né, a gente tem basicamente o branco. E se nenhum tiver, aí vira preto, é ausência, certo? Olha a pergunta da questão. Eu vou aqui para o comando, tá? A protanopia é um tipo de daltonismo em que há diminuição ou ausência de receptores de cor vermelha. Então, peraí. Eu terei, né, um problema nesse cone aqui, ó, no cone vermelho, certo? Então, Daniel, se eu tenho problema no cone vermelho, significa dizer que todas as cores que são produzidas de forma primária ao vermelho ou de forma secundária ao vermelho vão ser problematizadas. A gente não vai conseguir enxergar de maneira muito eficiente essas cores. Peraí, o vermelho produz o vermelho em conjunto com o verde produz amarelo, o vermelho em conjunto com o azul produz o magenta, o vermelho em conjunto com o verde e com o azul produz o branco. Então eu terei dificuldade, se eu for protrônope, sei lá como é que eu vou chamar isso, eu terei dificuldade de ver vermelho, magenta, branco e amarelo, certo? Essa era a interpretação. Aí ele fala, considere um teste com 2 voluntários, uma pessoa com visão normal e outra com caso severo desse daltonismo. Nesse teste, eles devem escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. Aí ele fala, para qual cartão os 2 voluntários identificarão a mesma cor? Percebe que ele está falando de uma pessoa normal e uma pessoa daltônica, né? Daniel, se a pessoa normal e a pessoa daltônica enxergarem um vermelho, o que é que vai acontecer? Um vai dizer que é cinza e outro vai dizer que é vermelho. Então eles vão responder coisas diferentes. A questão quer que eles respondam a mesma coisa, a mesma cor, certo? Então vermelho já não pode ser. Vermelho é falso. Letra B, magenta. Magenta é uma coloração que é formada pela mistura do vermelho com o azul. A pessoa normal vai falar magenta. A pessoa que é daltônica, ela não enxerga magenta, ela enxerga cinza. Então vai falar cinza e o outro fala magenta. Então a gente sabe ali que a pessoa é daltônica. Daniel, amarelo. O amarelo é formado pela junção do vermelho com o verde. A daltônica vai falar cinza e a pessoa normal vai falar amarelo. Então perceba que tem problema também aí. O branco, Daniel, o branco é a junção do vermelho com o verde com o azul. A pessoa que é daltônica, ela não consegue enxergar o branco de forma normal, ela enxerga um pouco acinzentado, porque o branco é formado a partir também do vermelho. E se ela tem uma deficiência no cone vermelho, ela não consegue enxergar as cores que são vermelhas e originadas a partir do vermelho. Então branco está fora. E azul, Daniel? O azul é só sucesso, sabe por quê? Porque o azul ele vai ser produzido por um cone que é diferente do vermelho. A pessoa tem deficiência no cone vermelho ou no azul? É no vermelho. Então, os outros cones, tanto o azul quanto o verde, ela enxerga tranquilo. Então, perceba que azul, verde e ciano, ela enxerga com nitidez. Se tivesse respostas azul, ciano ou verde, essa seria uma possível resposta. Beleza? Show de bola. Vamos ver a próxima questão aqui do Enem 2019. Olha só.
A maioria das pessoas fica com a visão embaçada ao abrir os olhos debaixo da água. Há uma exceção, o povo Monken, já caiu 2 vezes sobre o povo Monken na prova do Enem, tá? Que habita a costa da Tailândia. Essa característica se deve principalmente à adaptabilidade do olho e à plasticidade do cérebro, que significa que você também, com algum treinamento, poderia enxergar relativamente bem embaixo da água. Estudos mostram que as pupilas e os olhos dos indivíduos Monken sofrem redução significativa debaixo da água, o que faz com que os raios de luz incidam quase perpendicularmente no eixo óptico da retina. A gente falou na questão passada que se eu tenho a minha pupilinha dilatada, muito raio de luz vai entrar ali. Na hora que eu diminuo o tamanho da pupila, pouco raio de luz entra ali. E o que é interessante que você lembre, quando o raio de luz está bem pequenininho, quando a pupila está bem pequenininha, pouco raio de luz entra ali. E quando os poucos raios de luz que entram, eles entram com pouca inclinação, certo? Porque como a região de entrada da luz está cada vez menor, não faz sentido os raios de luz entrarem cada um com uma inclinação diferente. Perceba que quando eu tenho uma pupila pequenininha, a amplitude de inclinação diminui bastante, ó. Certo? Então, se a amplitude de inclinação diminui quando eu tenho uma pupila bem contraída, perceba que é possível, em alguns casos, a luz entrar em linha reta. E se a luz entra em linha reta, ela não sofre desvio, ela não sofre refração. E você consegue enxergar uma imagem pouco embaçada. Olha só, isso da luz entrar de maneira reta pelo seu olho, possibilita a luz não sofrer refração, tá? Porque quando o orifício é muito pequenininho e a luz não sofre desvio, a gente fala que não houve refração. Sem refração. E a luz, olha só, sem desvio. O que é que acontece? Eu, particularmente, eu tenho astigmatismo. Daniel, o que é o astigmatismo? É uma deformação na parte externa do meu olho, que meu olho é como se fosse um papel amassado. Por exemplo, vou pegar um caderno aqui, vou pegar uma folha. Imagina que uma pessoa normal tem a face do olho bem lisinha assim, tá vendo? Bem lisinha. O meu olho, que tem astigmatismo, amassaram uma folha, abriram a folha e agora essa é a superfície do meu olho. Toda rugosa, toda amassada. Daniel, quando um raio de luz bate aqui e outro bate aqui e outro bate aqui, perceba que eles não vão sair paralelos, né? A superfície está toda deformada. E quando a superfície está toda deformada, cara, os raios de luz vão sofrer desvios. E isso gera a imagem embaçada, certo? O que é que a gente faz? Geralmente, você faz o seguinte. Você pega a mão, assim, tua mão, e coloca como se fosse um binoclinho. A luz está passando por aqui, por esse orifíciozinho, tá? Cara, eu começo a enxergar de maneira um pouco mais nítida. Você acredita? Sério, Daniel? Sério. Se eu pego, ó, os 2 olhos, faço um binoclinho com um buraquinho bem pequeno, a luz ela vai tender a entrar de maneira reta pelos meus olhos e meu olho está bem fechadinho também, tá? Não sofre desvio, eu não tenho uma visão tão embaçada como era antes. Então é isso que acontece nos povos Monken. Inclusive, cara, tem uma empresa, não lembro agora se é britânica, se é francesa, não vou lembrar, confesso. Mas o pessoal está desenvolvendo um óculos que você não precisa usar lente. E é baseado nessa tecnologia. Como, Daniel? Como assim um óculos que não precisa de lente? Imagina que você tem aqui um óculos, certo? E essa estrutura é formada por plástico, o que naturalmente seria uma lente de vidro, né? O que é que acontece? Esse óculos é todo furadinho, mas são furinhos muito pequenos. Muito pequenos. Para quê, Daniel? Para a luz passar em linha reta sem sofrer desvio e você, com um óculos formado de plástico, consegue ver os objetos sem estar embaçado. Cara, brincadeira, né? Exatamente. Curioso, né? Então, o orifíciozinho pequeno, ele faz a luz atravessar sem sofrer desvio, sem sofrer refração. Então, um buraquinho pequeno, ele meio que condiciona o raio passar em linha reta. Olha só a pergunta da questão. A acuidade visual associada à redução das pupilas
é fisicamente explicada pela diminuição do quê? Dos desvios dos feixes luminosos refratados no interior do olho. Olha a alternativa da letra D. Resposta da nossa questão. Certo? Muito boa, inclusive, essa questão do Enem 2019. E por fim, olha só, questão do Enem 2015, questão que você precisa lembrar a diferença de uma lente divergente para uma lente convergente, certo? Vamos lembrar que, antes de tudo, uma lente divergente é uma lente que possibilita, olha só, a divergência dos raios de luz. Tá vendo que a luz sofreu uma divergência? Isso aqui é o que uma lente divergente possibilita. Mas eu vou fazer um aprofundamento aqui, tá com você? Só é possível existir divergência com uma lente divergente se o meio em que a lente estiver inserida, ele tiver um índice de refração menor do que o da lente. Ou seja, eu tenho uma lente de vidro no meio ar. A lente é mais densa do que o ar. Então faz sentido isso acontecer. Porém, se eu pego essa lente e entro na água, uma lente divergente pode se comportar como uma lente convergente, tá? Porque a refração iria acontecer de maneira diferente. Mas isso aí é coisa de vestibular tradicional, bem difícil de aparecer. Se aparecesse no Enem, eu iria me surpreender, mas já deixando essa observação. Já a lente convergente, olha só o que acontece. A lente convergente, por sua vez, ela possibilita a convergência dos raios de luz. Então a luz passa por aqui e tchau, tchau. Convergiu, né, Daniel? Exatamente, convergiu. Beleza? Diferença da lente convergente da lente divergente. A lente do nosso olho, que é o cristalino, a lente frontal do nosso olho, ela é uma lente naturalmente convergente. Então ela possibilita justamente a convergência dos raios luminosos. Então lembra disso. Vamos lá. Próximo ponto. Existem duas anomalias da visão que são muito cobradas em prova, certo? Uma anomalia se chama miopia e a outra anomalia se chama hipermetropia. Certo? O que é que acontece com a miopia? Na miopia, o indivíduo que sofre de miopia, ele tem um olho um pouco alongado. Pouco alongado? Isso. Ele tem um olho um pouco alongado. Hoje em dia, a gente encontra algumas explicações para uma pessoa que é míope, tá? E a explicação que a gente dá geralmente está associado a pessoas que, além do problema genético, têm baixa qualidade de hábitos de vida. Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes motivada por uma dieta hipercalórica. Essa pessoa vai promover um aumento de pressão arterial e, consequentemente, a pressão intraocular também vai aumentar, ou seja, o globo ocular ele tende a ficar maior. Então, uma pessoa que tem miopia geralmente é uma pessoa que tem um olho mais longo e imagina que a luz, ao passar pelo cristalino, lembra que o cristalino é uma lente convergente. Ele vai convergir o raio de luz. E na hora que essa luz está convergindo, ela não se cruza na retina. Vamos lembrar que quando a luz cruza, né, um raio de luz cruza no outro, ele forma uma imagem. E se a imagem for formada antes da retina, chega lá na retina vários pontos de luz, a imagem fica embaçada. Então, Daniel, o que é que eu preciso fazer para corrigir esse problema, essa anomalia? Aí você deveria, olha só, utilizar uma lente divergente para que a luz conseguisse chegar lá no fundo do olho. Então eu vou colocar aqui uma lente divergente. Vou colocar aqui agora uma lente divergente. A luz, ela vai chegar na lente divergente e vai sofrer uma divergência. Ela vai meio que abrir aqui, ó. Pam, certo? Sofrer uma divergência. E o cristalino, por ser convergente, vai conseguir um foco lá no fundo do olho. Então perceba, eu naturalmente tinha um raio de luz que se cruzava antes. Para que o cruzamento fique para mais fundo do olho, eu precisei abrir a luz, certo? Eu precisei abrir o ângulo de incidência da luz. Isso só foi possível com a lente divergente. Observe que é geralmente o contrário que acontece com a hipermetropia. Eu não necessariamente tenho um olho curto, tá? Mas a luz, olha só, ela
não necessariamente que ela se cruza no fundo, lá atrás do olho, não. É porque é como se ela se cruzasse lá no fundo. Tipo assim, ó. Ah, Daniel, você está dizendo que a imagem vai ser formada atrás da minha cabeça? Não, a luz não atravessa o seu olho, né? Mas ele só iria se cruzar nesse foco fictício aqui. Então, para que a gente tenha uma luz se cruzando antes, a gente coloca outra lente que vai aumentar a convergência da luz, certo? Outra lente para aumentar a convergência da luz. E essa lente tem que ser convergente. Aí a luz, ó, incide por aqui, converge e converge de novo. Aí cruzou lá, certo? Ah, Daniel, e aquele que você falou do astigmatismo? É uma deformação na parte externa do olho que possibilita a luz entrar difusa. Ou seja, já condiciona o embaçamento acontecer. Vamos ler aqui o que essa questão pediu. O avanço tecnológico da medicina propicia o desenvolvimento do tratamento de diversas doenças, como as relacionadas às visões. As correções que utilizam laser para o tratamento da miopia são consideradas seguras até 12 dioptrias, dependendo da espessura e da curvatura da córnea. Para valores de dioptrias superiores a esse, o implante de lentes intraoculares é mais indicado. Essas lentes, conhecidas como lentes fásicas, são implantadas juntas à córnea, antecedendo o cristalino. Não sei se você percebeu, mas a pergunta dessa questão é: como seria a trajetória de um raio de luz para solucionar o caso de miopia? Não é isso? Perceba que ele utilizou aqui, ó, 3 partes, né, desse estudo. No caso, uma lente divergente. Lembra que a lente que corrige miopia é uma lente divergente. Isso, claro, ela estando imersa em um meio menos denso, mas se eu tenho uma lente de vidro no meio ar, uma lente divergente vai sim divergir o raio de luz. O segundo seria o cristalino, que é uma lente naturalmente convergente. E a terceira etapa, nós teríamos aqui a nossa retina. Beleza. Quando o raio de luz incide aqui sobre a lente divergente, o que é que vai acontecer? O raio de luz vai divergir. Perfeito. Na hora que o raio de luz diverge, ao passar pelo cristalino, ele vai gerar uma convergência, né? Ó. E o raio de luz vai se formar lá no fundo do olho, lá na retina. Daniel, onde é que temos uma resposta semelhante a essa? Na alternativa da letra B. Percebeu? A gente tem a luz, ó, passando pela lente corretiva, divergindo. Lembra que é uma lente divergente que corrige miopia. O cristalino naturalmente convergindo o raio de luz. E a retina recebendo de forma focada esse raio de luz. Cara, essa revisão que a gente fez aqui agora sobre os pontos mais importantes para a óptica da visão vai com certeza te ajudar muito quando você estudar esse assunto ou quando chegar na prova do Enem. Beleza? Valeu!